Muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência, você de Manaus, você de qualquer um dos municípios que nos dão a audiência, prazerosa em todo o Amazonas. Muito boa tarde, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Estamos hoje, iniciando o último programa da semana e vamos fechar a semana falando, claro, do tema que é coqueluche, do tema que envolve toda a nação brasileira, do tema que envolve toda a população do nosso estado do Amazonas e deixa a todos nós com muita expectativa quanto às perspectivas de mudança, ou não, tá bem? Ou de novos eleitos, tá certo? Para tantos cargos em disputa. Nós vamos, daqui a pouquinho, receber aqui ao vivo, já está conosco, o doutor Henrique Veiga, que é o juiz coordenador da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele que comandou essa função com muita dedicação, com muito ardor e que, claro, deve ter enfrentado assim, carregado nos ombros, uma carga de responsabilidade muito pesada, tá certo? Então, daqui a pouquinho, algumas nuances, e uma avaliação de como foi, tá certo, a atuação dos candidatos no que concerne ao respeito à legislação, no que concerne a questão da propaganda eleitoral. Tá muito bem? E claro, passando todas as informações para o nosso eleitor, para a nossa eleitora de Manaus e do interior, quanto aquilo que pode ou que não pode, no dia da eleição, no próximo domingo. Tá muito bem? A gente sabe que é um dia muito especial e eu, particularmente, tenho dedicado, assim, uma atenção muito especial porque todos nós precisamos dar a devida ênfase e a devida importância a um momento como esse, de eleições gerais, quando os brasileiros vão escolher ou reeleger, ou escolher um novo presidente, tá certo? Os seus novos governadores, os novos senadores, deputados federais e deputados estaduais. Uma eleição muito importante mesmo, E os eleitores, a partir de 18 anos, todos são obrigados a votar, tá certo? E a gente, na verdade, espera que não só pelo fato de que todo mundo é obrigado a votar, no Brasil a lei determina isso, mas que votemos pelo dever que temos de cuidar bem, de manter o processo democrático brasileiro. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente procura votar bem, quando a gente respeita a política como instituição que precisa ser mantida, porque só existe eleição onde há uma democracia, quando a gente vota com respeito, com interesse real, com consciência, é claro que a gente está tratando com cuidado, está buscando preservar essa liberdade extraordinária que nós vivemos, que é uma democracia plena e absoluta. Tá muito bem? Então a gente deseja que todos votem com a maior tranquilidade, com a melhor consciência possível, visando o melhor para o nosso Estado, no que tange aqui aos nossos interesses, disputa de governo, disputa de deputados federais, estaduais, senadores, tá bem? E claro, a nível nacional, na escolha do presidente do Brasil, ou da presidente. Tá muito bem? Então nós vamos para um breve intervalo comercial e já eu quero aqui, tá certo, pedir boa tarde, ele vai bater um papo hoje abrangente com a gente, ele que ontem desempenhou aí uma tarefa das mais árduas, que foi exatamente retirar de todos os cantos da cidade placas e todo o material de propaganda de candidatos que estavam em situação de irregularidade. Nós temos, inclusive, matéria que dá conta dessa ação da coordenação da propaganda eleitoral ao comando do doutor Henrique Veiga. Muito bem? A gente volta já após um breve intervalo comercial. Muito bem, então agora quero pedir o boa tarde do nosso convidado especial para fecharmos esta semana falando exatamente de eleições, falando de providências, falando, tá certo, daquilo que foi a ação de um dos setores mais fundamentais numa campanha eleitoral, que é exatamente a coordenação da propaganda eleitoral. Doutor Henrique Veiga, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Donato. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Eu me lembro que nós tivemos aqui
logo depois do início da propaganda, lá pelo dia 6/7, quando nós tivemos a oportunidade de ser entrevistado, e aí nós falávamos de uma expectativa que nós tínhamos assim para o correr do pleito. E ali eu já sabia que a tarefa ia ser bem árdua. Eu só não sabia que a tarefa de tão árdua faz parecer assim os 12 trabalhos de Hércules, brincadeira de jardim de infância. É verdade, né? É verdade. Aliás, até hoje foram quantos dias no comando da coordenação, doutor Henrique? Desde o dia 6/7. Desde o dia 6, Desde né? o dia 6/7 nós temos saído aí diuturnamente no sentido de combater essa propaganda irregular que nós temos encontrado aí pela rua. E essa propaganda irregular, ela vai desde a utilização do mobiliário público até a utilização dos espaços que não são permitidos, como, por exemplo, em cima de jardins, canteiros, em calçadas estreitas. Manaus é uma cidade que tem poucas calçadas. E daí tem esses passeios onde a calçada ela tem no máximo 1 metro. E as placas afixadas, elas têm aí em torno de 80 centímetros. Por conta disso, nós temos o registro de alguns acidentes que foram causados quando ali passam grávidas, pessoas com necessidades especiais, cadeirantes que não têm como transitar. Pessoas idosas, né? Pessoas idosas. Então, ao passar, eu dou um exemplo ali da Avenida Brasil, por exemplo. Ali margeando o Igarapé, aquela calçada não tem mais de 1 metro. E ali era de uma ponta a outra aqueles cavaletes. Então as pessoas tinham grande dificuldade de transitar por ali e ao descer a calçada, para contornar o cavalete, umas 2 foram colhidas por veículos. Um espelho bateu, a outra foi um pouco mais sério, mas felizmente resultou só em escoriações. E isso aí, de início se fazia até dias atrás, aquela notificação para que o candidato fosse instado a tomar uma providência e evitar aquela medida que ele tinha adotado com a propaganda ilícita. Mas agora, nessa reta final em que nós estamos aqui há 2 dias do pleito, então não há mais tempo hábil para fazer notificação, esperar o resultado e que o candidato vá lá e retire. Então, nós estamos com a nossa equipe agora mesmo, tanto de manhã quanto de tarde na rua, tirando essas propagandas para evitar esses abusos. Agora, como exemplo ainda, nós retiramos, agora nós estamos com aproximadamente muito mais de 6 mil placas, já beiramos muita 7 placa, mil né? placas. Para ter uma ideia, vamos fazer aqui uma base. Onde é que o senhor está conseguindo guardar esse estoque imenso de tantas placas? Não, o estacionamento da Newton Lins é muito grande. É verdade. Então, nós temos no socorrido, agora mesmo, com referência a essa pergunta, até nos preocupou, porque fazendo uma estimativa, nós vimos o seguinte, nós temos lá, vamos tomar por base 6 mil, que é uma conta redonda, e eu me preocupei em pesar uma placa daquela, um cavalete daquele. Ele em torno aí de 4, 5 quilos. 5 quilos para fazer uma conta redonda, 5 quilos vezes 6 mil cavaletes, nós temos aí 30 mil quilos. E aquilo estava tudo alojado em cima de uma laje, que eu encontrei lá, que não ia atrapalhar a circulação nem nada, mas aí eu fui chamado a atenção que tal o tamanho da operação e a carga que nós já tínhamos colocado ali em cima, que era melhor nós procurarmos outro local. Já providenciamos isso a fim de não causar um outro problema, resolver um problema e causar outro. Afinal de contas, são 30 toneladas e vai aumentar, né? Porque continua a retirada das placas. Agora, né? É o seguinte, olha, para ver como é, eu estava até fazendo uma comparação, porque nós tiramos essas placas todas, mas é igual aquele filme Gremlins. Ontem choveu muito e parece que elas se multiplicaram. E hoje as ruas já estavam cheias de novo. Já estavam cheias de novo, mas nossa equipe está aí. Porque os candidatos também, eles aproveitam exatamente o apagar das luzes, né, os últimos dias, para exatamente soltar, desovar tudo quanto é tipo de matéria. Ainda mais quando está sabendo que o TRE está retirando, isso para eles é uma bênção. Porque eles colocam lá e o TRE é que banca a retirada, que não vai custar nada para eles. Aliás, em termo, porque né? nesse ano
nós já estamos operando juntamente, porque uma eleição se monta um grande teatro de operação, e aí tem vários órgãos que devem compor com o eleitoral para que, no final, tudo se chegue a um bom termo e com sucesso. E assim, por exemplo, nós temos agora, ainda mesmo, hoje eu estive em contato, estamos em contato constante, mas de forma mais intensa, nesses últimos dias com o doutor Carim, da Vara de Meio Ambiente. E lá ele tem uma relação de cooperativas, de catadores de resíduos sólidos. E então, esse material deverá ser distribuído com essas cooperativas. Então, ali, por exemplo, da lona que é feita a propaganda, onde está estampada a propaganda, aquilo deverá ser transformado em sacolas. E aqueles ferros, ele tem os ferros, porque antigamente a haste onde era fixada o painel era de madeira, mas agora tudo é desse... É aquele metalonzinho. É um metal bem leve. Bem leve, mas assim mesmo, como são duas faces, aquilo chega a 4, 5 quilos cada um. Então, essas 30 toneladas deverão virar aí lixeiras, sei lá mais o que eles poderão fazer. E vai Muito ser boa uma ideia, outra forma de reutilizar aquele material com um grande número de lixeira que se espera ter. Talvez aí tenhamos uma cidade mais limpa. Primeiro, porque as sacolas deverão ter uma vida muito mais útil do que aqueles sacos que são distribuídos pelos supermercados. E também, com a coleta de lixo, vai ficar mais bem servida com essas 30 toneladas de ferro que nós vamos distribuir. Perfeitamente. Seria até bom uma dica aqui para o doutor Carim, né? Aí da Vara do Meio Ambiente. O material das escolas de samba, que ficam aí, né, espalhados, aí, entulhando, né? Aquilo ali também é um material muito, muito bom de ser reutilizado, né? E na verdade, reaproveitado, né? Por falar nessa questão de retirada, doutor Henrique, me permite, nós temos aqui uma matéria, tá bem? Exatamente desta ação de retirada de placas que ocorreu ontem e continua, né? Por todo o dia de hoje. Meu querido Monteiro, por favor, bota na tela para a gente. Desde o dia 6 de julho, quando começou a fiscalização de placas irregulares na capital, mais de 6.700 já foram apreendidas por não obedecer os padrões determinados pelo TRE Amazonas. Nós encontramos inúmeras placas, cavaletes amarrados às árvores, às plantas, sufocando, na verdade. Manaus é uma cidade pouco arborizada e nos deixa muito chocados a forma como alguns candidatos desrespeitam essa cidade. As infrações mais comuns cometidas pelos cabos eleitorais dos candidatos são placas em cima de calçadas e canteiros estreitos, impedindo a passagem dos pedestres. Nas ruas, os pedestres confirmam que em alguns casos é preciso andar pela rua para desviar das placas. Em alguns momentos, quando eles enchem demais assim no meio da calçada, atrapalha a passagem, aí tem que desviar pela rua. Mas só que o pessoal não respeita, né? Como lá na frente da arena lá, o pessoal da fiscalização tava tirando tudinho, né? Não sei como é que ainda não tiraram aqui ainda. Hoje, agora, quando estava chovendo, uma meio que voou e quase me bateu, entendeu? A multa por material apreendido varia de R$2 a R$8.000. Cavaletes, banners e qualquer tipo de propaganda política só serão permitidos até às 10 horas da noite de sábado. Carreatas também não serão mais permitidas às vésperas da eleição. No domingo, a fiscalização será intensificada. O eleitor também deve ficar atento às regras na hora do voto para não fazer propaganda eleitoral do candidato. Estão permitidos a manifestação mansa, pacífica, silenciosa, ordeira de algum simpatizante que porte aí um distintivo, um boné que seja, para sufragar seu voto na sessão onde ele efetivamente vota. Agora, propaganda mesmo, com carreata, passeata e aglomerações, isso não vai ser possível e nós vamos estar com a nossa equipe na rua no sentido de coibir também esses abusos. Perfeitamente. Bom, a retirada então das placas, né, ocorreram ontem e continuarão por todo o dia de hoje, não, doutor Henrique? Agora... E até amanhã. E até amanhã também, né? Até amanhã. Mas vamos... O senhor presume que deva chegar, já retiramos ontem 30 toneladas, né? Isso aí chega a umas 60 toneladas? Bom, dentro daquilo que eu tinha falado, que com a chuva elas se multiplicaram, que nem aqueles gremlins,
Eu espero que não chova de hoje para amanhã, para que esse número não aumente como aumentou de ontem para hoje. Mas se aumentar, nós temos já à nossa disposição, dentro desse elenco que compõe conosco esse quadro de entidades e órgãos governamentais que compõem conosco, nós temos 2 ou 3 caminhões já à disposição para nos auxiliar a recolher essas placas. E as empresas todas que têm cooperado conosco, como SEMA, SEDEMA, Corpo de Bombeiro, Implurb, Manaus Trans, a Vara do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, quer municipal, quer estadual, Secretaria de Segurança, que tem sido de vital importância para nós, porque quando nós saímos, que nós estamos em campo, muitas vezes a retirada das placas, ela gera uma animosidade por parte, às vezes do candidato, às vezes por parte do cabo eleitoral, ou por parte de alguém que se sinta na obrigação de defender aquele candidato. E nós, do eleitoral, só com a caneta e com a prancheta para fazer a notificação, não é suficiente. Os ânimos, às vezes, ficam exaltados. Nós já tivemos casos de agressão física aos nossos colegas de trabalho na rua, isso sem contar as corridas de cachorro, né? Correto. Quando está na rua, acontece de tudo. Então, a Polícia Militar tem sido de extrema importância para garantir que o nosso serviço possa ser executado a contento. E aqui vai o nosso agradecimento ao Coronel Vital, que tem nos ajudado e nos apoiado nesse sentido. O secretário de Segurança tem sido um parceiro ímpar em todas as horas. Perfeito. Quer dizer, essas interfaces, né, esse conjunto, né, de órgãos apoiando é fundamental para qualquer tarefa, né? Agora, doutor Henrique, a questão de boca de urna, essa história dos candidatos, né, da noite, né, para o dia da eleição, esparramarem aquela quantidade imensa de santinhos próximo aos locais de votação, isso vai ser coibido, né, nessa eleição? Tem como coibir? Não tem como coibir, porque Manaus tem uma extensão territorial enorme. Se não é a maior cidade em extensão territorial, é uma das maiores. Para se ter uma ideia, a área de Manaus, para o eleitoral, começa da costa do Amazonas, ali do Poraquequara, até o Igarapé das Cuieiras, lá em cima no Rio Negro. Vem desde o Paraná da Eva até a margem esquerda do Rio Negro. Então, uma extensão dessa, com 20 pessoas, mais 3 juízes, não dá para cobrir. Não vou enganar, não vou dizer que temos essa pretensão. Mas nós temos a cooperação da população, que tem nos ajudado muito ao longo desse período, desde que iniciou a propaganda eleitoral, que tem os nossos telefones, tem o nosso WhatsApp, inclusive, onde são feitos os registros dessas ocorrências, desses ilícitos. E chegando até nós, a nossa equipe vai estar na noite, madrugada, do dia 4 para o dia 5, formada e pronta para sair, para identificar os locais onde possam estar sendo feitas essas derramas desses santinhos. E é importante, não, doutor Henrique, que o eleitor que se sinta agredido naquela ação que ele sabe que é ilegal, né, e que os ativistas dos candidatos estão se aproveitando exatamente pela dificuldade de gente para fiscalizar, e vão lá e colocam, né? O telefone para denúncia, doutor Henrique? Nós temos o 91 31 2014, temos o 3663 5859 e o 3663 7885. Por meio desses 3 telefones, pode-se chegar até o eleitoral e fazer a denúncia de qualquer irregularidade que possa ser constatada. Agora, a gente sabe que a Justiça Eleitoral tem pouca gente para dar conta dessa fiscalização, mas aqueles que forem pegos nessa ação, qual é o tipo de punição? Primeiro deverá ser recolhido e, se for um ilícito maior, encaminhado para a Polícia Federal, porque todo crime eleitoral é federal. Então, a esfera de competência para processar e julgar é da polícia,
da Justiça Federal. Mas nós contamos, a partir desta eleição, com o apoio do Centro Integrado, aquele que foi usado para o monitoramento da Copa, ali no André Araújo, do lado do tribunal. E também nos foi colocado à disposição todo aquele aparato com as quase 300 câmaras que tem espalhado por toda a cidade, para que nos auxiliasse na fiscalização do dia da eleição. Então, hoje mesmo nós tivemos uma reunião com a presidente do tribunal, mas todos aqueles que integram o gabinete de gestão integrada, e lá, depois até alguns daqueles que não conheciam tiveram a oportunidade de visitar e conhecer aquele centro integrado, que vai estar conosco trabalhando desde agora já até a eleição. E com aquele sistema de monitoramento, nós temos certeza que nós vamos ter um alcance muito maior. Todavia, apesar de nós termos esses 3 telefones, das pessoas nos procurarem e termos também esse centro integrado monitorando a cidade, eu tenho certeza que isso não cobre toda a área da cidade de Manaus. Perfeitamente. Vamos falar de outro assunto também igualmente importante no dia da eleição. Está assegurado, como de praxe, né, a gratuidade do transporte coletivo, e parece que houve uma reunião, né, da presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes, com a sua presença, e os empresários de transporte e representantes da prefeitura, né? E parece que está assegurado, como de praxe, a gratuidade, e há um compromisso dos empresários do sistema de transporte coletivo em colocarem 100% da frota disponível para o eleitor gratuitamente no dia da eleição. Tá? Isso aí está certo. Nós tivemos em todas as garagens, são em número de 9, que compõem o quadro de empresas que fazem o transporte coletivo regular da cidade de Manaus. E todos os empresários ou aqueles que representam essas empresas estiveram conosco na reunião no dia de ontem, onde ficou acertado que a frota regular, que é composta de 1.407 veículos, estará à disposição do Tribunal Eleitoral para no dia 5, desde as 4 horas da manhã até a meia-noite daquele dia, fazer o transporte gratuito dos eleitores. Observando que, num dia normal, segundo a planilha que se teve acesso, rodam nos ônibus cerca de 1 milhão de pessoas. Nas eleições anteriores, pelo que nós acompanhamos, esse número ele chega a ser a 70% maior. Então, nós temos aí em torno de 1.600.000 e 1.700.000 pessoas que deverão usar esse tipo de transporte no dia da eleição. E isso se dá não por outro motivo, principalmente porque as pessoas, o pai, a mãe, enfim, quando saem para votar, não tem com quem deixar os filhos. E esses vão juntos. E, logicamente, um eleitor só que leve 2, 3 filhos, um filho que seja, enfim, aumenta consideravelmente o número de usuários do sistema. Paralelamente a isso, ainda, segundo os empresários relataram, há também aqueles que aproveitam para visitar um compadre, fazer um passeio, porque nesse dia o transporte é gratuito. E assim é que eles aproveitam para fazer lá as visitas que porventura gostam. Dá o seu passeiozinho, né, com a família, né? Também vamos aproveitar que, já que é a festa da democracia, né? Dar uma voltinha na Ponta Negra, tomar um banho, tomar um banhozinho. São nuances, né, que infelizmente acontece e não se tem como, na verdade, disciplinar esse tipo de demanda, né? Mas o certo mesmo é que então está definido, está sendo, atenção eleitor, né? Tranquilo, ônibus à vontade, e a gente torce para que efetivamente as empresas do sistema todo coloquem efetivamente, né? 100%, me parece que a SMTU, doutor Pedro Carvalho, Manaus Trans, vão dar uma fiscalizada nas garagens também, para realmente cuidar de que as frotas, que os ônibus todos estejam à disposição nas ruas. Eles nos comentaram e nós fizemos um adesivo para todos os ônibus,
tanto os que vão efetivamente, dos 1.407 que vão operar no transporte de passageiro, como aqueles que estão inativos dentro das garagens, que vão ter um adesivo diferente, exatamente para que não haja aquela confusão de se chegar na garagem e ver lá um determinado número de ônibus que não estão rodando. Se eles não estiverem rodando, eles deverão estar com o adesivo dizendo que aquele ônibus... Está com algum problema mecânico? Ele está inativo para aquele dia. E isso acontece porque a frota ela tem um determinado número de anos para rodar. E quando ele sai de operação, ele fica lá em disponibilidade para ser canibalizado ou para ser vendido. E enquanto isso não acontece, ele fica dentro do pátio da garagem, dentro do pátio da empresa, para que não haja esse problema, porque vai haver fiscalização para evitar aqueles problemas que nós tivemos em 2008, 2010, quando num determinado momento do dia da eleição houve uma redução do número de ônibus. Para que isso não aconteça, essa fiscalização vai se dar em diversos momentos do dia. E assim, quando for avistado alguns ônibus dentro da garagem, não se tenha a impressão de que a garagem, aquela empresa, enfim, está reduzindo a frota. Os ônibus vão estar lá mais por esse motivo e estarão identificados. Perfeito. Agora, só uma coisa também que vale a pena ressaltar, é que exatamente pelo número de passageiros transportados ser maior nesse dia, cerca de 60%, 70%, como eu falei, às vezes as paradas vão ficar mais cheias. O número de passageiros em busca do transporte vai aumentar. Todavia, os horários, as rotas e o quantitativo deverá ser mantido de acordo com a reunião que nós tivemos no dia de ontem com as empresas e mesmo com o sindicato dos motoristas de ônibus. Pois não. Eu quero falar dar um toque nessa questão do transporte coletivo. Monteiro, me parece, teríamos algumas imagens de ônibus aí? Só porque eu quero dizer o seguinte, se tiver, pode jogar no ar, mano. Se não tiver, só para dizer o seguinte, que é um item muito importante, né? E a gente espera que também não há motivo, né, das empresas de repente, né, colocarem lá placas de ônibus inativos numa maior quantidade possível, né, de ônibus para não saírem das garagens para atender o povo. Não acreditamos que isso possa acontecer, não acreditamos nesse gesto de má fé dos empresários, até porque é bom que fique claro ao eleitor que esses ônibus, né, gratuitamente oferecidos, tá certo, para o eleitor no dia da eleição, cumprir o seu dever cívico, né, e democrático de exercer o seu direito de votar, tá bem? Isso aí não é uma benemerência, tá certo? Não é uma cortesia dos empresários do sistema de transporte coletivo, tá bem? O custo deste dia, quer dizer, no dia 8, no dia 5 de outubro, de 4 da manhã, né, até a meia-noite, tá certo? O custo operacional desses ônibus rodando, atendendo, sem cobrar do passageiro, é pago pela Prefeitura Municipal de Manaus, pelo Poder Público Municipal. Os empresários não estão fazendo favor nenhum. Eles não estão assumindo esta gratuidade, tá? Essa gratuidade oferecida ao eleitor, ela é reembolsada aos empresários pela Prefeitura Municipal de Manaus, num valor da ordem de R$3.600.000, se eu não me engano, doutor Henrique. Esse é o valor. Só para deixar bem claro. Era bom que se esclarecesse também para o eleitor que apenas os ônibus de linha regular, os alternativos e os executivos não fazem parte desse sistema. Correto. Então eles vão esses vão cobrar. Vão circular, porém cobrando a tarifa. Correto. Até porque os alternativos também são concessão, né? Mas eles não pegam no sistema. Não pegam, né? Dos ônibus regulares. Pois não. Então, atenção, os alternativos e executivos, tá certo, vão cobrar. Não estão dentro desta regalia da gratuidade assumida pela Prefeitura Municipal de Manaus. Tá? Que fique bem claro para que, na verdade,
né, não se pense que é uma gratuidade oferecida aí, uma cortesia do sistema de transporte coletivo. Não, isso aí é um custo operacional dia, tá certo, dia da eleição, pago, reembolsado pela Prefeitura Municipal de Manaus. Doutor Henrique, vamos agora, eu queria deixar à vontade assim para nos falar sobre o que pode, o que não pode, o que ainda lhe preocupa, recomendações que o senhor gostaria de passar, não só para o eleitorado, né, mas para candidatos, né, que vão poder ainda fazer suas campanhas até o próximo sábado, até o final do dia de amanhã. Nós, no começo, lá atrás, antes do início da propaganda, tivemos o trabalho de reeditar uma cartilha que já vem sido, é uma prática que já vem sendo adotada pelo eleitoral há algumas eleições. E ali estão contidas todas as recomendações. É uma cartilha muito simples e eu espero que no próximo pleito, todos aqueles que pretendam se lançar como candidatos se interem melhor das regras que são estabelecidas, porque mesmo a despeito de todo o trabalho que nós tivemos, divulgando e fazendo palestras e passando essas informações, o que nós vimos é que alguns candidatos ainda, muitos deles, não diria alguns, muitos deles, insistem em se colocar acima da Constituição e da legislação infraconstitucional. Então, não obedecendo certas regras que são postas, isso cria um desequilíbrio muito grande para aquele outro que quer ser obediente ao que a lei determina, procura fazer aquilo que a lei determina. E então cria um desequilíbrio muito grande. E aí era bom de chamar a atenção da população, do eleitor, para que ele ficasse atento, que se o candidato, quando ainda está postulando o cargo, ele é capaz de cometer todo esse tipo de ilícito, o que não seria possível de ele fazer depois de eleito. Então, essa seria a primeira regra que ele teria, o eleitor teria que adotar quando fosse escolher aquele candidato que parece ter a sua preferência. Nós temos aqui um problema muito grande que pode ter a ver com o que a presidente disse lá no dia, enfim, no início da propaganda eleitoral, quando ela disse: nós fazemos o diabo para ganhar uma eleição. Se a presidente diz isso, parece que os candidatos estão tomando aquilo como conselho, o que não é recomendável. Mas, enfim, não custa nada ter um pouco de cuidado e cautela na hora de escolher o candidato e votar com o tribunal limpo da sua consciência. Porque o assédio, às vezes, é muito grande no sentido de pedir telha, porque tanto é crime dar como pedir, como receber. Então, é uma prática muito comum se ver distribuição de rancho, telha, tábua, sapato, dentadura. E o eleitor já pensa em vender o voto na intenção de fazer um puxadinho, ou então a situação está tão difícil que ele aceita aquele rancho, ou por outro, o eleitor mesmo pode, aí me lembra uma frase do senador que saiu agora há poucos dias na crítica. O senador Praciano disse, está lá no sim e não dessa semana passada: o eleitor não deve aceitar de nenhuma forma qualquer uma dessas dádivas. Ou por outra, aceita, mas não vota nesse filho de uma égua. Fecha aspas. É uma parada, né? É verdade, cada um usa as suas regras, mas na verdade a Justiça Eleitoral existe exatamente para disciplinar tudo isso e conscientizar e coibir. Doutor Henrique, muito obrigado, parabéns em nome da cidade, dos eleitores todos, né, de todos os que participaram dessa eleição, tá certo? Pela sua abnegação, pelo seu empenho e por ter conseguido realmente trazer a eleição até o final em absoluta ordem e fazendo com que a lei fosse cumprida. 30 segundinhos para o seu até breve, porque a gente vai voltar aqui depois das eleições. Até porque ninguém se sabe, pode ter segundo turno e as eleições, na verdade, não terminarão domingo, né? Dia 26, ao que tudo indica, pelas pesquisas que têm sido publicadas, nós temos visto aí que há uma grande possibilidade
tanto para o Executivo do Estado como o da Presidência. Se tiver, o nosso trabalho não encerra agora, nós até já estamos com gás suficiente para continuar até o dia 26 de outubro, e só resta deixar aqui aquela mensagem que eu disse há pouco, onde o eleitor deve procurar sufragar o voto, não por compadrismo, que às vezes nós temos até tido algumas opiniões de mulheres que acham que, não vou votar no candidato porque ele é mais bonito. Isso não deve ser critério. Então, o que tinha que ser analisado é estudar a ficha daquele candidato. Então, só isso. Grande, foi um prazerzão. E a você, eleitor, bom final de semana, boas eleições, vote por você, pelo nosso Estado, pelo melhor para o nosso país. Grande abraço, felizes eleições para todos.